Leandro pede mais dinheiro. Ele revolta Josefina. Leandro tenta extorquir a víbora. Julieta encontra Adriana na empresa. A baixinha comenta que a doença de César está controlada. Adriana revela que Benjamin segue disposto a esconder a verdade. Julieta comenta que César é impulsivo. Ela revela que o garotão vai pedir a Adriana em casamento. A baixinha se assusta. Adriana não sabe o que fazer. A baixinha comenta que não pode aceitar o pedido de César. Adriana percebe que a situação está saindo do controle. Julieta deduz que César vai ficar muito decepcionado. Adriana concorda. Eusébio examina Marina. Jerônimo escuta os batimentos dos filhos. Renata pergunta pelas contrações. Eusébio comenta que ainda há sangramento. O ginecologista anuncia que Marina está com a placenta deslocada. Ele comenta que a médica precisa de repouso absoluto. Marina deseja ir para casa. Eusébio admite que a médica pode perder os bebês. Ele comenta que a Marina precisa de ajudante. Jerônimo decide arcar com os gastos. Eusébio comenta que as crianças devem nascer de forma prematura. Jerônimo e Renata se preocupam. Lázaro chega com Carina. A choradeira aumenta. Manuela recebe Carina. A costureira comenta que está aliviada. Carina revela que fugiu. Lázaro diz que a costureira foi corajosa. Carlos surge exausto. Ele diz que a polícia já pegou Álvaro. Todos desejam que o alcoólatra mofe na cadeia. Eusébio sai do quarto. Jerônimo pede para o ginecologista examinar Marina com frequência. Eusébio decide mandar uma ambulância para a transferência da médica. Jerônimo agradece a compreensão de Renata. A mocinha vê Carina. Lázaro fala para Jerônimo que todos os problemas se resolveram. O diretor comenta que Álvaro o traiu. Luiz anuncia que Augusto denunciou a pessoa que protegeu o alcoólatra. O diretor comenta que o vilão ordenou a morte de Álvaro. O alcoólatra assegura que Augusto está mentindo. Luiz relembra que Álvaro eliminou Leôncio. Ele decide enviar o alcoólatra para um presídio seguro. O transtornado entra em surto. Luiz fala para o diretor que todos os implicados no caso devem depor. Ele insinua que vai colocar mais gente na cadeia. Adriana conta para Matias que Zessa comprou um anel de noivado. O bonitão reitera que a farsa está indo longe demais. Adriana pede um conselho para Matias. Ele fala para ela que chegou a hora da verdade. Adriana teme que César piore. Matias insinua que a baixinha já iludiu o garotão. Adriana decide procurar Benjamin. Honório fala para Germano que vai aceitar a sociedade. O engravatado comemora a notícia. Honório fala para Germano que Matias insistiu para que a sociedade fosse aceita. O engravatado comenta que o seu filho não liga para os negócios. Germano demonstra a sua insatisfação para Honório. Eles iniciam os trâmites da sociedade. Honório dá as boas-vindas para Germano. Carina comenta que já decidiu seu futuro. Renata sugere que a costureira peça o divórcio. Carina comenta que não vai ligar para a opção de ninguém. Carlos ressalta que o divórcio não é mais um tabu. Matilde insinua que o mundo está evoluindo. Jerônimo comenta que todos vão entender Carina. Lázaro fala para a costureira que Deus não vai se opor à relação deles. Carina decide tomar banho. Carlos comenta que está com fome. Matilde decide cozinhar. Jerônimo e Renata ficam a sós. Augusto invade a fazenda. O vilão comenta que denunciou Álvaro. Augusto assegura que não é um bandido. Regina procura Roberta. A invejosa pensa em qual roupa usar. Regina sugere que Roberta use o suéter e a calça. A invejosa comenta que precisa fazer compras. Regina promete apoiar Roberta. A viúva revela que já falou com o advogado. Regina fala para Roberta que elas devem ir ao banco. A viúva comenta que a filha já pode receber o dinheiro. Regina promete a Roberta que o processo não vai demorar. A viúva comenta que Roberto adorava a invejosa. Jerônimo enfrenta Augusto. Ele não acredita na inocência do rival. Jerônimo chama Augusto de assassino. O vilão promete denunciar o rival. Renata intervém. Augusto finge que foi ofendido. Ele insinua que Jerônimo é influenciável. Augusto reitera que fará de tudo para limpar o nome. Carlos e Matilde decidem trabalhar. Elvira chega na fazenda.
Matilde comenta que já foi tudo resolvido. Elvira anuncia que a fazenda é amaldiçoada. Ela exige que Carlos e Matilde saiam do local. O galego desconhece a mãe. Carlos insinua que Elvira virou outra. Ele comenta que a mãe não vai mandar em sua vida. Carlos sugere que Elvira volte para a capital. A dondoca sai furiosa. Jerônimo fala para Renata que não falou nada sobre Aurora, pois decidiu não expor Ezequiel. Ele assegura para a mocinha que a loira ainda está viva. Renata relembra a Jerônimo que Augusto abriu um processo. Eles discutem. Renata insinua que Jerônimo está sendo injusto. Ela teme que o vingativo vá parar na cadeia. Jerônimo avisa que não tem medo de Augusto. O vingativo comenta que o rival estraga o dia de qualquer um. Constanza segue com Amparo. Ela fala para Inês que Corina saiu. Constanza conta para a amiga que vai cuidar de Amparo. Inês comenta que a responsabilidade é muito grande. Ela anuncia que Constanza não pode se afeiçoar à criança. A Morena informa a Inês que ficará com Amparo somente por uma noite. A mãe de André teme que Corina não regresse. Constanza deduz que a garota vai voltar. Augusto segue com ódio de Jerônimo. Ele pensa nas acusações do rival. Augusto deduz que Ezequiel o delatou. Jerônimo leva Marina para a casa paroquial. Ele a coloca no sofá. Marina ganha a companhia de uma enfermeira. A profissional decide preparar tudo. Marina agradece a Jerônimo. Ele sugere que ela repouse. Eles escutam a campainha. Antônio aparece. Ele se surpreende ao ver Jerônimo. Antônio conhece Marina. Ele esclarece que ainda não é sacerdote. Jerônimo comenta que Antônio e Regina são amigos. O seminarista cumprimenta Marina. A médica teme incomodar Antônio. Jerônimo fala para o seminarista que Marina está grávida. Antônio não se opõe à presença da médica. Marina comenta que espera gêmeos. Antônio a parabeniza. Jerônimo percebe que o seminarista vai cuidar de Marina. Antônio deseja falar com Renata. Jerônimo sugere que o seminarista vá à fazenda. Antônio se retira. Renata fala com Regina. A viúva comenta que Gonçalo está melhorando. Regina revela para Renata que o ricaço quer o casamento civil. A mocinha pensa em ir à capital. Regina percebe que Renata está preocupada. A mocinha comenta que o final de semana foi um caos. Roberta fala com Augusto. Ele admite que está de mãos atadas. Augusto fala para Roberta que foi traído por Ezequiel. Eles relembram o aniversário de Severino. Roberta recorda que seduziu Ezequiel. Ela esconde a verdade de Augusto. O vilão exige saber se Roberta teve algo com Ezequiel. Ela desconversa. Augusto esclarece que precisa desmascarar Ezequiel. Ele deseja reconquistar a confiança de Renata. Roberta continua aflita. Augusto exige que Ezequiel invente que foi abusada por Ezequiel. Ele planeja enganar Renata. Augusto comenta que Roberta sabe bancar a vítima. A invejosa começa a gostar do plano. Roberta comenta que Augusto é perverso. Ela decide ajudá-lo. Alzira diz a Ezequiel que eles já podem ficar tranquilos. A odalisca admite que ainda se culpa pela traição. Alzira comenta que não perdoa a si mesma. Ezequiel sugere que a esposa esqueça o passado. Alzira segue triste. Ela diz que Ezequiel não merecia a traição. Ele relembra que também traiu a esposa. Alzira crê que é sortuda por ter se casado com Ezequiel. Ela comenta que ele é o melhor dos maridos. Ezequiel informa a Alzira que não é um santo. Ele admite que está com a consciência pesada. Alzira estranha. Ezequiel comenta que não merece ficar em um altar. Ele assusta Alzira. Carina fala para Lázaro que sentiu muito medo. Eles creem que o amor venceu. Lázaro diz que Carina foi uma heroína. Ela ressalta que o amor a deu forças. Carina fala para Lázaro que vai se divorciar de Álvaro. Eles planejam o casamento. Constanza chega com Amparo. A empregada e Honório veem a bebê. O empresário não entende a atitude da esposa. Constanza fala para Honório que vai cuidar de Amparo, pois Corina precisou resolver alguns problemas. O empresário sugere que a esposa não cuide da filha alheia. Constanza não muda de ideia. Ela decide preparar a mamadeira. Jerônimo fala para Renata que Antônio está no interior. Eles comentam que o antigo ciumento virou seminarista.
Renata admite que Antônio a surpreende. Ela diz para Jerônimo que Gonçalo vai marcar a data do casamento civil. O vingativo comenta que não pretende faltar à cerimônia. Jerônimo diz que Renata merece ser recompensada. Ela fala para ele que quer dormir cedo. Jerônimo acaricia Renata. Marina conta para Antônio que o vingativo é o pai dos seus filhos. O seminarista crê que Jerônimo foi infiel. Antônio decide não julgar Marina. Ela conta para ele que decidiu não omitir nada. Marina diz que Jerônimo estava separado de Renata. Antônio lamenta a situação da médica. Ele fala para Marina que consegue entendê-la. Manuela serve os patrões. Ela diz que Matilde e Carlos foram à cidade. Manuela cita Marina. Ela comenta que quer ajudar a médica. Manuela insinua que Marina não se alimenta bem. Renata deduz que a cozinheira quer se mudar. Manuela ressalta que pode levar comida para Marina. Jerônimo aprova a ideia. Renata também não se opõe. Manuela comenta que está pensando nas crianças. Ela admite que não quer incomodar. A mocinha fala para Jerônimo que não quer ser abandonada. Renata faz drama. Hermínia entrega uma intimação para Jerônimo. O vingativo descobre que Augusto denunciou a pessoa que ajudou Álvaro. Renata comenta que Jerônimo não tem nada a ver com a situação. O vingativo admite que foi cúmplice involuntário. Jerônimo teme ser preso. Ele alarma Renata. Jerônimo comenta com a mocinha que o diretor da prisão e Isaac o envolveram na história. Ele fala para Renata que velou Álvaro na fazenda, mesmo sabendo da verdade. Jerônimo informa a mocinha que vai enfrentar a situação. Renata o apoia. Jerônimo sugere que a esposa o acompanhe na ida à delegacia. Ele disfarça o seu nervosismo. Renata comenta que Jerônimo precisa relaxar. Eles namoram. Manuela fala para Karina que vai precisar de ajuda com Marina. A cozinheira relembra que Alisson está chegando. Karina fala para Manuela que Jerônimo não vai se opor a receber a adolescente. A cozinheira comenta que sente vergonha de pedir favores. Karina se oferece para falar com Renata. Manuela decide conversar com os patrões novamente. Jerônimo prepara uma surpresa para Renata. Ela sai do banho. Renata se surpreende com a atitude de Jerônimo. Ela vê as velas. Jerônimo sugere que Renata tome vinho. Ela pega a taça. Renata admite que Jerônimo é romântico. Ele comenta que ela é a sua musa inspiradora. Eles brindam. Renata aprova o sabor da bebida. Ela fala para Jerônimo que está se animando. Renata admite que pensou em jogar a toalha. Jerônimo a mima. Renata confessa que a situação não está fácil. Ela fala para Jerônimo que pediu a ajuda de Deus. Renata admite que Marina a deixa enciumada. Jerônimo pede um voto de confiança para a mocinha. Ele fala para Renata que vai resgatar a relação deles. O casal segue no maior amasso. Jerônimo leva Renata para a cama. Eles trocam juras de amor. Jerônimo beija o corpo de Renata. Eles fazem amor. Amparo chora. Constanza sente pena da criança. Honório crê que a bebê está com fome. Constanza nega. Honório admite que o choro o incomoda. Constanza consegue acalmar a criança. Ela comunica para Honório que Amparo vai dormir na cama. Constanza pede para o marido não se mexer nem roncar. Honório teme machucar a criança. Constanza decide dormir no quarto de Matias. Honório se estressa. Ele insinua que Constanza está morrendo de amor pela criança. A morena admite que adora Amparo. Honório relembra a Constanza que a criança deve ficar com a mãe. A morena segue falando que ficará com Amparo só por uma noite. Matias e Adriana falam para Benjamin que a situação está passando dos limites. O idoso exige que todos mantenham a farsa. Benjamin comenta que César precisa ser feliz. Ele insinua que a morte do filho será mais rápida com uma desilusão. Adriana relembra que César precisa fazer mais exames. Benjamin pensa em enganar o filho novamente. Matias diz que mentir não é bom. Benjamin comenta que um pai sempre quer o melhor para o filho. Ele pede a compreensão dos jovens. César surge em sua casa. Ele olha para a aliança que comprou. César pensa em Adriana. Ele beija a aliança.